Olá a todos, bem-vindos ao novo podcast da Magazine Atlântico, o Entra na Onda. Eu sou a Sara e sou a host deste podcast. Mas o que é este podcast? Este podcast foi uma oportunidade e uma ideia que surgiu na minha vida. E este podcast vai ser para falar um pouco sobre tudo e vai ser para todos, portanto qualquer pessoa pode ouvir, mas claro que vai ser mais relacionado com temas da adolescência, porque eu sou uma adolescente. E como isto foi uma oportunidade e é um desafio para mim, eu decidi que o primeiro tema deste podcast, ou o primeiro episódio, devia ter como título os desafios e como lidar com eles. E para isso, convidei o Diniz. Olá, antes de mais, obrigado pelo convite. Pronto, porque eu e o Diniz partilhámos um desafio muito grande. Sim, é verdade, foi um grande desafio e também que envolvia uma grande viagem, né? Uma viagem, para quem não sabe, foi os Erasmus, nós fomos para Erasmus para a Polónia. Porque é que eu digo isto uma grande viagem? Porque não se trata só da distância da viagem, mas sim de todos os custos que a viagem acarretava, não é? Sim, porque para além das saudades e tudo mais, a verdade é que nós éramos mais pequeninos, tínhamos 11, 12 anos. Sim. E pronto, não tínhamos tanta consciência das coisas, apesar de conseguirmos falar inglês e tal. Íamos para a casa de pessoas que eram desconhecidas completamente, íamos com professoras, é claro, mas era uma nova realidade, uma nova vida e é difícil. Sim, é difícil. Acho que todos sentimos naquela fase inicial aquelas saudades de casa, mas eu acho que é uma coisa que se vai ultrapassando com o tempo. E sim, é um grande desafio, mas há que lidar com os desafios e também é este o tema do episódio e sim, acho que sim. E imagina, quando tu recebeste a notícia que tinhas sido escolhido para ir aos Erasmus, tipo, tu ficaste logo, eu quero ir, ou ficaste assim com algumas dúvidas? Não, eu por acaso até fiquei entusiasmado com a ideia, mas claro, temos sempre os nossos receios, mas tirando isso, não, acho que fiquei mesmo entusiasmado com a ideia, sim. Porque, por exemplo, eu acho que há muitas pessoas que surgem desafios nas vidas delas e ficam logo com muito medo, sem pensar onde é que esses desafios as podem levar, porque, por exemplo, eu podia não estar a fazer isto aqui agora, mas a verdade é que é uma oportunidade e estou a tentar abraçá-la e isto pode levar-me a sítios mais longe e pode construir também um pouco mais a minha vida de uma forma diferente que se calhar eu não estava à espera. E as pessoas têm muita dificuldade de abraçar estes desafios e vê-los de uma forma positiva e não tanto de uma forma negativa. Sim, eu acho que a melhor estratégia é, sinceramente, pensar no que é que isto me vai trazer de bom e não no que é que me vai, ou seja, que consequências malignas, neste caso, terei se for. Ou seja, é melhor pensar o que é que me vai trazer de bom. E se tivermos este pensamento, eu acho que acabamos por ir mais à vontade, ir mais relaxados e por isso, eu acho que sim, concordo contigo nesse aspecto. Pronto, eu também estava a pensar que eu penso muito assim, que é, eu acredito que tudo acontece no tempo certo e tudo acontece por uma razão. Ou seja, este podcast já estava para ser gravado desde a Páscoa de 2023. Mas entretanto adiou-se, surgiram muitas coisas, depois foi férias de verão, depois surgiram mais alguns problemas técnicos, mas agora que estamos a gravar temos este estúdio, fizemos uma primeira gravação, os microfones estavam desligados e não funcionou, mas agora estamos a regravar e ao regravarmos isto significa que tivemos que passar por todo aquele processo para se calhar estarmos aqui agora e conseguirmos estar a dizer aquilo que vamos dizer, porque se não tivéssemos esperado aquele tempo e se não tivesse sido agora que nós estivéssemos a falar, tudo teria sido diferente. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que as coisas acontecem num determinado tempo por uma razão. E por isso mesmo, se calhar não era para nós termos conseguido gravar naquele dia. Se calhar era para termos conseguido gravar hoje. Ou até se calhar não era, não sei. Que só vamos descobrir depois. Eu acho que sim, isso acontece. E se calhar naquele momento, estou a falar agora dos Erasmus, não é? Se calhar naquele momento era mesmo para nós irmos para os Erasmus. E se calhar para outra pessoa que também tinha sido convidada não era. Ou seja, tudo depende do que está, de certa não diria destinado, mas do que pode ou não acontecer consoante o futuro. Não há como saber. Pois. E não sentes muito também que, por exemplo, eu sinto que a nossa geração está tudo muito à pressa. Tipo, temos a questão das alterações climáticas,
temos a questão de, agora como somos adolescentes, que temos que decidir o nosso futuro. Sinto muito essa pressão por parte de nós próprios e até com os nossos amigos e assim. Sinto que estamos muito tudo à pressa, queremos tudo para ontem, queremos fazer tudo muito rápido e se calhar essa não é a melhor forma de lidar com os desafios que nos surgem. Devemos ter calma, realmente pensar naquilo que estamos a fazer e não levar, é que nós fazemos tudo à pressa e de uma forma negativa e depois nunca conseguimos chegar mais longe e a sítios que se calhar poderiam ser bons para nós. Sim, uma coisa que acontece é, à medida que vamos crescendo, as nossas obrigações vão... Aumentando. Exato, e portanto, consequentemente, o stress vai aumentando e é inevitável, vai acontecer a todos. E por isso mesmo é que eu acho que nós devemos suavizar a forma como lidamos com os nossos problemas e desafios. Ou seja, por exemplo, não é por eu abordar todos os meus problemas ou os desafios com stress, preocupado, que isso me vai, ou seja, estar sempre preocupado, esqueci-me de fazer isto, esqueci-me de fazer aquilo. Acho que é preciso instituir um pouco mais de calma e parar com isto do stress, porque com isso acaba até por piorar as coisas que fazemos. E então acho que é preciso dar tempo ao tempo e deixar fazer as coisas com calma e com isso resolver os nossos problemas. Sim, e agora tu falaste da calma, também me lembrei de outra coisa que ajuda no dia-a-dia e às vezes é mais fácil lidar com as circunstâncias que nos são apresentadas. Os hábitos, podemos criar hábitos que nos vão facilitar e nos vão talvez disciplinar mais a nossa vida. E eu li um livro que é o Hábitos Atómicos, que é muito bom, recomendo a leitura. E esse livro realmente explica como é que os hábitos nos podem facilitar, mas como não desistir no processo dos hábitos. Por exemplo, nós começamos sempre muito motivados, só depois ficamos ali no processo e desistimos e queremos logo aquilo do final, não é? Essa pressa de ter logo... É tipo a lei da ação-reação, queremos logo aquilo no momento. E não sei, parece que as pessoas não têm essa ideia, pelo menos eu vejo isso nos adolescentes, não sei se são mesmo. Sim, eu acho que eu chamaria isso aquela felicidade momentânea, aquela parece que naquele momento ficamos cheios de energias, cheios de... não sei, cheios de vontade de querer fazer alguma coisa, mas depois passados 5 minutos já não queremos fazer. Eu acho que sim, os hábitos são uma forma, se nós instituirmos isso de um hábito, será, por exemplo, eu quero ir ao ginásio, só que eu não tenho isso como um hábito, eu só me apetece ir naquele momento e vou, só que depois estou no meio do treino e desmotivo-me. É muito melhor, em vez de ir naquele momento, calendarizar dias, mas atenção, temos de nos obrigar a cumprir os hábitos. E então, se eu calendarizar uma ida ao ginásio todas as semanas, 6 dias, não sei, mas, por exemplo, se nós calendarizarmos o que queremos fazer, é muito mais fácil do que agora apetece-me ir e depois perdemos totalmente a vontade de fazer aquilo. E depois, pronto, como perdemos a vontade, depois nunca vamos alcançar aquilo que queríamos e poderíamos alcançar. Então isso leva-nos outra vez àquela tipo, tristeza e insegurança, por isso é que o processo todo é que deve ser a parte onde nós nos devemos focar mais e a parte onde nós devemos realmente perceber, ok, é com este processo que eu vou chegar ao fim e não é assim que as coisas acontecem, não é? Sim, acho que muitas pessoas têm a ideia de que só tenho de fazer isto e posso alcançar o que quero, mas isso de instituir hábitos e dar valor mais, de certa forma, mais ao processo do que ao resultado, porque se nós não demos valor ao processo, depois o resultado não vai sair como nós queremos. Então nós temos de saber dar valor ao processo e depois sim, também dar valor ao resultado, claro, mas dar um especial valor ao processo para depois atingirmos o resultado que queremos. E agora estava-me a lembrar também, nós como adolescentes e pronto, frequentamos a escola, né? O que é que tu achas dos testes? Eu acho que, pronto, há muita pressão, não é? Mas muitos de nós sofrem muito com a coisa das avaliações e como é que a nota pode os definir, porque isso também é um desafio, lidar com as notas, com o stress, com todas estas circunstâncias escolares. E o que é que tu sentes sobre isso? Eu acho que é um meio-meio. Eu acho que, claro, as pessoas são diferentes e há umas pessoas que sofrem muito
pelas notas e há outras que deixam ir as notas, mas no final do semestre, quando se tem de atribuir as avaliações, aí sofrem muito. Eu acho que sofrer por uma nota, claro, é uma coisa que pode acontecer e eu percebo, é normal, mas é de evitar, ou seja, eu sei que é difícil de evitar sofrer por uma nota, mas é uma coisa que, claro, deve ter a sua importância, mas, aconteceu, como é que eu posso melhorar isto? E, por exemplo, se eu tenho uma má nota, vou investir mais não sei quantas avaliações para aquela disciplina, não é por aí que eu vou ter que ter uma má nota no final, ou não vou entrar para a universidade, ou não vou entrar para o emprego que quero. Não é uma má nota que me vai definir naquela disciplina, é um momento em que eu não estive tão bem e por isso pode acontecer e posso melhorar. E é por isso que uma nota não define uma pessoa. Sim, exato, era isso que eu ia dizer. Uma má nota não significa que és uma má pessoa. E pronto, eu vejo muita gente a sofrer, depois de fazer um teste começa a chorar. E eu fico, ok, não é o fim do mundo, até porque vais ter mais avaliações e se tu te realmente esforçares, tu vais conseguir alcançar isso e vais ultrapassar isso. Mas pronto, mais uma vez, é preciso um processo e não é com um estalar de dedos que as coisas acontecem. Agora falando mais dos desafios na questão tipo relacional, por exemplo, com os nossos amigos, tu às vezes sentes-te muito desafiado nas tuas amizades ou algo do género? Desafiado, não sei. Desafiado tipo, por exemplo, tu e um amigo teu chateiam-se e sentem um desafio. É um desafio na vossa amizade, não é? E assim pode ser que a vossa amizade cresça. Tu sentes isso ou não? Sim, eu acho que as brigas entre amigos, ou tanto faz, acabam por ajudar na construção de uma amizade até mais duradoura e mais íntima. Porquê? Porque se eu nunca discuti com aquela pessoa, eu nunca conheço um dos lados da pessoa, que é um dos lados importantes. Saber como a pessoa está quando não está, porque nem toda a gente, nós não estamos todos sempre contentes ou sempre com um sorriso na cara. Até, vou dizer mais, maior parte do tempo, não diria maior parte, mas é o que acontece, maior parte do tempo as pessoas ou estão mais chateadas ou aborrecidas e é importante conhecer essa parte da pessoa. Nós não, atenção, não estou aqui a dizer para provocar guerras, mas o que eu estou a dizer é que se nós não conhecemos essa parte da pessoa, nunca vamos conseguir ter mais uma relação de amizade íntima porque não conhecemos metade da personalidade da pessoa. Por isso eu acho que sim, que as brigas, quando existem, não estou a dizer para existirem, quando existem, são importantes, claro, sabendo resolvê-las, não é? Sim, eu também, falando da experiência própria, já me chateei com várias amigas minhas e tal, nunca fiquei muito com aquela cena de guardar rancor, porque eu acho que isso é guardar a raiva dentro de nós, a raiva é que nos está a consumir e eu acho mesmo que isso é terrível, mas sempre tentei falar com elas e tentar perceber os dois lados, não é? Claro que às vezes eu achasse que só eu é que tinha razão, e depois percebi que esses momentos em que estávamos chateadas e esses momentos em que tivemos dificuldades que tivemos que ultrapassar juntas é que realmente nos fizeram crescer e agora olho para trás e vejo, uau, tipo, faz mesmo sentido, estou orgulhosa daquilo que conseguimos ultrapassar juntas, porque tenho amizades que são de anos e realmente é bom ver que após esses anos todos realmente houve um esforço das duas partes e é bom visualizar isso. Sim, para resolver esses conflitos é preciso haver sempre esforço das duas partes. E como estavas a dizer, é preciso ser um processo, dar tempo ao tempo. Aqui isto acaba por estar tudo relacionado. E sim, é preciso ter esse processo e quando olhamos para trás pensamos até, se calhar foi tão idiota ele fazer aquilo, mas foi importante perceber, foi importante que aquilo acontecesse para eu perceber que isso, na final fui um idiota, ou seja, lá voltando outra vez à história de, se calhar, do destino, daquela coisa, ou seja, acaba por estar tudo relacionado. Tudo acontece por uma razão e Sim. tudo no tempo certo, pronto. E agora, esta pergunta é um pouco diferente, que é, o que é que tu achas que são os nossos desafios enquanto a nossa geração? Ou seja, os desafios no digital, os nossos desafios enquanto as alterações climáticas, porque há muitas questões e poucas respostas e nós sentimos-nos muito desafiados, pelo menos eu sinto muito desafiada pelas coisas que eu vejo nas notícias e pelas coisas que vejo que acontecem no mundo e o que é que tu achas que nós devemos fazer e como lidar com elas? Eu acho que é sempre assim, eu acho que há sempre muitas questões e poucas respostas. Eu acho que temos de ser nós a descobrir as respostas do futuro. Agora,
é verdade, o futuro, de certa forma, é um futuro muito. É um futuro, eu não sei muito bem como escrever, mas temos a evolução da tecnologia, alterações climáticas, os conflitos ao redor do mundo, ou seja, são coisas muito importantes no sentido que algumas deviam existir, outras não, mas são coisas impactantes. Então o nosso futuro acaba por ser muito impactante e por isso eu acho que temos, ou seja, as questões para os nossos problemas acabam sempre por se resolver, nós acabamos por descobri-las e por isso eu acho que sim, nossos deveres enquanto jovens acabam por ser descobrir as soluções para os nossos problemas, tentando sempre lutar pelo mundo melhor. Pronto, obrigada. Agora, para resumir, os desafios são difíceis, mas devemos realmente aproveitá-los e vê-los de uma forma diferente e realmente pensar de forma positiva e ver onde é que eles nos podem levar e abraçar as oportunidades e não ver só os desafios como uma coisa má que nos vai destruir e uma coisa impossível, porque de certa forma tudo é possível e se nós realmente nos esforçarmos e concentrarmos no processo e não só na felicidade momentânea que o final nos vai trazer, realmente vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Beijinhos!